Olá! A gente vai mergulhar hoje numa história impressionante. É uma história sobre lealdade, sobre uma bondade quase radical, que vem de um texto muito antigo. Pensa num drama bem compacto, sabe? Sobre uma promessa que foi mantida contra tudo e todos e que mostra como um simples ato de lembrar de alguém pode mudar um destino por completo. Vamos lá! E tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta bem surpreendente, na verdade. O rei Davi, que está no auge do poder com o trono garantido, ele não está procurando eliminar inimigos. Pelo contrário, ele está procurando algum sobrevivente da dinastia que ele substituiu, a casa do seu antigo rival, o rei Saul. A grande questão é, por quê? O que ele queria com isso? Olha, a motivação de Davi não tinha nada a ver com vingança. Naquela época, quando um rei assumia, o procedimento padrão era, eliminar qualquer um que pudesse ameaçar o trono. Mas a busca dele vinha de um lugar muito diferente, muito mais profundo. Vinha de uma dívida de gratidão, de uma promessa antiga. E aqui está a chave para entender tudo. A busca não era por causa de Saul, era por amor de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, o herdeiro do trono e o amigo mais próximo, mais leal que Davi já teve. Os dois fizeram um pacto, uma aliança que ia muito além da política e da rivalidade das suas famílias. E Davi não esqueceu. Então, com essa motivação clara, a busca começa de verdade. Davi usa os recursos do reino para encontrar qualquer descendente do amigo. E é aí que uma série de eventos começa, trazendo uma figura que estava completamente esquecida lá nas sombras da história, direto para a luz do Palácio Real. O processo é bem metódico. Primeiro, Davi chama Ziba, que era um servo antigo da casa de Saul. E Ziba acaba sendo a peça-chave. É ele quem revela que sim, existe um herdeiro, Mefibosete, o filho de Jonatas. Mas ele está escondido, vivendo longe de tudo. A ordem de Davi é imediata, sem hesitação. Tragam ele aqui. E é muito importante entender onde Mefibosete foi encontrado. Num lugar chamado Lo-debar. O nome por si só já diz tudo. Significa algo como sem pasto, sem palavra. Um lugar de desolação, de esquecimento total. Era o esconderijo perfeito para alguém que não queria ser encontrado, que vivia com medo. Então quem era esse homem? Mefibosete é uma figura de contraste, sabe? Uma coisa bem trágica. Por um lado, ele tinha sangue real, era neto do primeiro rei de Israel. Mas a realidade dele era de impotência total, aleijado dos dois pés, pobre e vivendo escondido numa terra que não produzia nada, sempre com medo por causa da sua linhagem. E isso nos leva ao ponto alto, ao clímax emocional da história. Tenta imaginar a cena. O herdeiro aleijado de uma dinastia que caiu, que passou a vida toda se escondendo, de repente é levado à presença do rei. O rei que ele tinha todos os motivos do mundo para temer. O medo devia ser paralisante. E então o rei o chama pelo nome. Um único nome que quebra anos e anos de silêncio, de obscuridade. Para Mefibosete ouvir o próprio nome saindo da boca do rei, provavelmente soou como uma sentença de morte. A reação dele é puro instinto. Ele se joga no chão, com o rosto na terra. E isso não é só uma reverência de respeito. É uma postura de submissão total, de alguém que se entrega, que não tem para onde correr, esperando o pior resultado possível. E as primeiras palavras dele para o rei, elas revelam tudo sobre como ele se via. Um cão morto. Na cultura da época, essa era a expressão máxima de inutilidade, de algo desprezível. Ele não se enxergava como um príncipe. Ele se via como lixo, como algo que já estava morto e que deveria ser descartado. Ele nem entende por que o rei se daria o trabalho de olhar para ele. E aqui está o ponto de virada da história. A expectativa de Mefibosete e a intenção de Davi eram polos opostos. Onde um esperava julgamento, o outro planejava benevolência. Onde um temia morte, o outro queria restauração. É uma inversão completa de tudo que Mefibosete achava que ia acontecer. O que vem a seguir não é só um perdão, é uma reviravolta total, uma reversão completa do destino dele. Vamos ver como a promessa de Davi se torna real de maneiras bem concretas e incríveis. O decreto de Davi é poderoso e abrangente. Primeiro, a restituição da riqueza. Todas as terras que eram da família dele são devolvidas. Segundo, a restauração do status. O mesmo homem que o entregou, Ziba, agora vai ter que servir a ele com toda a sua família. E, talvez o mais importante de tudo, a restauração da honra, do sentimento de pertencer. Ele ganha um lugar permanente na mesa do rei, para ser tratado como um dos filhos do próprio rei.
E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, o texto dá um número exato: 35 pessoas. O homem que vivia esquecido sozinho em Lo-debar agora tem uma equipe de 35 pessoas para cuidar das terras dele e servi-lo. É uma mudança de vida radical. Então, o resumo da ópera é esse. A jornada de Mefibosete é uma das transformações mais dramáticas que a gente pode imaginar. Ele sai de se ver como um cão morto para ser honrado como um filho à mesa real. E tudo isso por causa de uma promessa que um rei se recusou a esquecer. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? A história não é só sobre devolver terras ou dinheiro. Davi restaurou a identidade, a dignidade, o lugar de Mefibosete no mundo. Isso faz a gente pensar, o que realmente significa, hoje em dia, restaurar a honra de alguém?